Você já se sentiu perdido? Como se estivesse caminhando em círculos, tentando encontrar uma saída, uma resposta, uma direção? Às vezes, a vida nos coloca diante de encruzilhadas difíceis, decisões que carregam peso, caminhos que parecem escuros, estradas que nos deixam inseguros. E nesses momentos, o coração clama por algo mais do que lógica. Ele clama por direção divina. Muitos confiam apenas na força do próprio braço. Outros buscam conselhos em todos os lugares, menos na fonte que nunca falha. Mas há uma voz que fala mais alto do que a dúvida. Há uma presença que guia com perfeição. E essa presença é a do nosso Deus. O Salmo 25 é um clamor sincero de alguém que sabe que não pode caminhar sozinho. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. É o grito de quem deseja não apenas sobreviver, mas andar na vontade perfeita do Pai. É o pedido de um coração que reconhece: só há segurança verdadeira onde há direção divina. Se hoje você está enfrentando decisões difíceis, se sente que precisa de respostas do alto, se deseja parar de correr atrás do vento e começar a caminhar sob propósito, então este momento é para você. Esta oração não é apenas uma conversa. É um encontro com o Deus que abre caminhos no deserto e coloca luz onde há trevas. Fique comigo até o fim. Vamos juntos buscar aquele que nunca falha em nos guiar. Antes de qualquer coisa, é necessário reconhecer: não sabemos tudo, não vemos tudo, não controlamos tudo. Isso não é sinal de fraqueza. É o início da verdadeira sabedoria. A palavra de Deus nos mostra que o orgulho é um dos maiores impedimentos para ouvirmos a voz do Senhor. Por isso, meu primeiro passo é humilhar-se diante dele e admitir: Pai, eu preciso da tua direção. Quantas vezes tomamos decisões com base em emoções momentâneas, conselhos humanos ou até no medo, e depois nos vemos presos em caminhos tortuosos colhendo frutos amargos. Foi por isso que Davi, no Salmo 25, clamou: Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Salmos 25, 4. Ele não pediu riquezas, não pediu fama, nem vitórias imediatas. Ele pediu algo muito mais profundo: direção. Esse reconhecimento é o que muda tudo. É quando trocamos a autossuficiência pela dependência. É quando dizemos: Senhor, guia os meus passos, mesmo que eles me levem por lugares desconhecidos, porque confiamos que Deus vê o que não vemos. Ele enxerga o fim desde o começo. Neste momento de oração, abra seu coração. Fale com Deus com sinceridade. Confesse a Ele que você já tentou andar sozinho, mas deseja, a partir de agora, que o Espírito Santo conduza cada decisão, cada passo, cada escolha da sua vida. Vamos orar juntos por esse reconhecimento. Porque quando reconhecemos nossa limitação, o céu começa a se mover em nosso favor. Quantas vezes já nos vimos em encruzilhadas, sem saber qual direção tomar. Nesses momentos, nossa mente tenta pesar prós e contras, ouvir opiniões, calcular riscos. Mas mesmo com todos os nossos esforços humanos, o coração continua inquieto. É porque a direção verdadeira não vem da lógica humana, mas da sabedoria divina. Isaías 55, 9 nos lembra: Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Deus vê o todo, enquanto nós vemos apenas uma parte. Aquilo que parece demorado para nós pode estar nos livrando de um desastre lá na frente. E o que parece uma perda pode ser, na verdade, um redirecionamento para algo muito maior. Davi, no Salmo 25, expressa essa confiança quando diz: Tu és o Deus da minha salvação. Em ti espero todo o dia. Ele sabia que esperar pela direção de Deus vale mais do que se apressar pelo próprio entendimento. Isso exige fé. Exige abrir mão do controle e acreditar que os caminhos do Senhor são perfeitos, ainda que nem sempre sejam fáceis. Muitas pessoas sofrem porque insistem em trilhar rotas que Deus já disse para abandonar. Mas quando escolhemos o caminho do Senhor, mesmo que estreito ou íngreme, podemos ter a certeza de que Ele nos conduzirá em segurança e propósito. Nesta oração, vamos declarar juntos: Senhor, que a Tua vontade seja feita, e não a minha. Que eu aprenda a confiar no Teu tempo e no Teu plano. Porque o caminho de Deus não só é melhor, Ele é o único que conduz à vida abundante e eterna. Orgulho é um dos maiores obstáculos para recebermos a direção de Deus.
Quando achamos que sabemos tudo, que podemos resolver sozinhos, fechamos os ouvidos para a voz do Senhor. Mas o salmista nos ensina uma verdade profunda no Salmo 25:9. Aos humildes guiará em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho. A humildade aqui não é apenas uma postura externa, mas um coração ensinável, um coração que reconhece sua total dependência de Deus. Ser humilde diante do Senhor é admitir: Pai, sem ti eu não consigo. Mostra-me o teu caminho. Deus não guia aqueles que querem fazer tudo do seu jeito. Ele guia os que param, se curvam e dizem: Senhor, fala, estou ouvindo. Foi assim com Moisés, com Davi, com Maria, com os discípulos. Todos eles, antes de viverem algo grandioso, se humilharam diante de Deus. A boa notícia é que o Senhor ama conduzir os que são humildes. Ele não esconde sua vontade. Ele revela o caminho certo àqueles que confiam nele com um coração quebrantado. Talvez você tenha tentado muitas direções e está cansado de errar. Hoje, Deus te chama para confiar e se render. Vamos orar juntos. Senhor, quebra todo orgulho em meu coração. Dá-me um espírito ensinável. Guia-me na tua justiça e mostra-me o teu caminho. Não quero mais andar na força do meu braço, mas na direção do teu espírito. A humildade é a chave que abre a porta para a direção divina. E quando nos colocamos assim diante do Pai, Ele nos toma pela mão e nos conduz por veredas de paz e propósito. Vivemos em uma geração imediatista. Tudo precisa ser rápido e instantâneo, para ontem. Mas o reino de Deus opera em um ritmo diferente. O tempo da fé é o tempo da espera. E o salmista declara com confiança no Salmo 25:5. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Esperar no Senhor não é sinal de fraqueza, é prova de confiança. É reconhecer que o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando nosso coração está ansioso. Às vezes Deus não nos dá a resposta na hora, porque Ele está nos ensinando a depender mais dEle, a ouvir mais claramente, a amadurecer a nossa fé. Quantas vezes, em nossa impaciência, tomamos decisões precipitadas e depois colhemos as consequências? Mas quem aprende a esperar no Senhor, caminha em segurança. A espera não é um castigo, é uma preparação. Deus está mais interessado em formar nosso caráter do que apenas satisfazer nossos desejos. E enquanto esperamos, Ele trabalha, abre portas, fecha caminhos errados, alinha corações, prepara o cenário perfeito. Hoje, se você está em dúvida, sem clareza, ou cansado da espera, ouça essa verdade. Deus está agindo no silêncio. Continue esperando com fé. Continue orando, continue confiando. Ele está guiando cada passo, mesmo que você não perceba. Vamos orar. Senhor, ensina-me a esperar com paciência. Tira do meu coração toda a ansiedade e me fortalece na tua verdade. Sei que o teu tempo é perfeito. Ajuda-me a confiar mesmo quando não vejo. Em ti está minha esperança. Quantas vezes, ao seguir apenas a nossa própria vontade, caímos em ciladas? O mundo está cheio de armadilhas, caminhos que parecem promissores, mas que levam à dor. Relacionamentos que começam com empolgação, mas terminam em frustração. Oportunidades que pareciam bênçãos, mas revelaram ser enganos. É por isso que o salmista clama em Salmo 25:15. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Essa rede representa as armadilhas que o inimigo tenta preparar. Mas quem anda guiado por Deus não cai facilmente em laços invisíveis. A direção do Senhor é como uma lanterna no escuro, revelando os perigos escondidos, os atalhos ilusórios, as falsas promessas. Muitas vezes queremos que Deus apenas nos leve ao destino, mas Ele deseja nos ensinar a caminhar com sabedoria. E isso inclui desviar dos caminhos que parecem bons, mas não são. A direção divina não apenas nos guia, ela nos livra. Você pode estar enfrentando hoje um momento de dúvida, de confusão. Talvez tudo pareça certo aos olhos humanos. Mas se Deus não estiver nesse caminho, ele pode se tornar uma armadilha. Busque o discernimento espiritual. Clame pela direção do Pai. Vamos orar. Senhor, livra-me das armadilhas que eu não consigo ver. Me mostra o que está oculto. Guia meus passos com a tua sabedoria. Que meus olhos estejam fixos em ti e não nas aparências. Guarda meu coração e minha caminhada. Em nome de Jesus, amém.
Muitas pessoas têm medo de seguir a direção de Deus, porque pensam que será um caminho difícil demais, que não conseguirão manter-se firmes ou que vão se perder no processo. Mas a verdade é esta: quando Deus guia, Ele também sustenta. Deus nunca aponta um caminho e abandona no meio. Ele é o pastor que caminha junto. Ele é a mão estendida no vale e a força nos dias de cansaço. O mesmo Deus que nos mostra o caminho é aquele que nos capacita a trilhar esse caminho com fé, coragem e perseverança. O Salmo 25:10 diz: Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para os que cumprem os preceitos da sua aliança. Isso significa que, mesmo quando parecer difícil, o caminho de Deus é sustentado por seu amor e por sua fidelidade. Se Ele mandou você seguir por determinada direção, Ele proverá os recursos, abrirá as portas, colocará pessoas certas ao seu lado e renovará suas forças. Você não precisa confiar apenas em si mesmo. Quando a jornada parecer longa demais, lembre-se, não é a sua força que o mantém em pé, mas a graça e a fidelidade de Deus. É Ele quem te sustenta, quando suas pernas fraquejam, quando o coração duvida, quando tudo ao redor parece desabar. Vamos orar. Pai, eu confio na Tua direção, mas também preciso do Teu sustento. Fortalece minha fé, renova minhas forças, enche-me da Tua presença. Que eu não desista no meio do caminho, mas permaneça firme até o fim, sustentado por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Muitas vezes tentamos entender tudo com a nossa lógica humana. Queremos saber o porquê de cada coisa. O que vem depois da curva? Qual será o próximo passo? Mas os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos, e os pensamentos dele mais altos que os nossos pensamentos. Isaías 55:8-9. É natural termos dúvidas, medos, inseguranças. Mas quando confiamos que Deus está no controle, aprendemos a descansar mesmo sem entender. Porque fé não é caminhar tendo todas as respostas, mas é caminhar confiando em quem tem todas as respostas. O salmista clama no Salmo 25:4-5. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Você não precisa enxergar tudo para seguir. Basta saber que quem está à frente é fiel. Os caminhos de Deus nem sempre serão os mais fáceis ou os mais populares, mas serão os caminhos certos, porque conduzem a vida à transformação, à eternidade. Confiar em Deus é deixar de lutar contra a direção divina e se render à vontade perfeita dele, mesmo quando ela parece diferente da nossa. E é nesse lugar de rendição que encontramos paz verdadeira, descanso profundo e esperança renovada. Vamos orar. Senhor, ensina-me a confiar mais em Ti do que nos meus próprios planos. Me ajuda a entender que os Teus caminhos são melhores mesmo quando eu não os compreendo. Que eu possa seguir com fé, sabendo que Tu nunca falhas. Em nome de Jesus. Amém. A direção de Deus não é apenas um caminho, é um destino transformado. Quando Ele nos guia, não apenas evitamos armadilhas, mas somos conduzidos para um lugar onde milagres acontecem, onde nossa identidade é restaurada e onde propósitos se cumprem. Veja a história de José, por exemplo. Traído pelos irmãos, lançado em um poço, vendido como escravo, preso injustamente. Aos olhos humanos, parecia que sua vida estava fora de controle. Mas, na verdade, tudo isso fazia parte da direção divina. No final, ele foi elevado ao governo do Egito e se tornou canal de bênção para muitos. Deus não desperdiça nada, nem os desvios, nem os desertos. Ele transforma dores em crescimento, frustrações em maturidade, perdas em novas possibilidades. A questão é, você está permitindo que Ele dirija? O Salmo 25:10 declara: Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para os que cumprem os preceitos da sua aliança. Quando nos entregamos à direção de Deus, somos levados a lugares que nunca imaginaríamos. Ele abre portas que ninguém pode fechar. Coloca pessoas certas no caminho. Prepara encontros que mudam tudo. E mesmo quando não vemos de imediato, lá na frente percebemos que tudo estava nas mãos dele. Vamos orar juntos. Senhor, eu quero viver os teus planos e não os meus. Me guia mesmo quando eu não entender.
Transforma meu caminho em um destino de bênçãos e propósitos. Que minha vida seja um testemunho do teu cuidado e da tua fidelidade. Em nome de Jesus, amém. Esperar é difícil. Em um mundo imediatista, onde tudo precisa ser para ontem, confiar no tempo de Deus exige maturidade e fé verdadeira. Mas é nesse tempo de espera que Ele trabalha profundamente em nosso coração, nos moldando para aquilo que está por vir. Muitas vezes, oramos pedindo direção e queremos respostas instantâneas. No entanto, o Senhor responde no tempo certo, não apenas quando tudo está pronto, mas quando nós estamos prontos. A espera nos ensina a depender dEle, a confiar mais na voz do Espírito do que nas nossas emoções. Salmo 25:5 diz: Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Em ti espero o dia todo. Esperar em Deus não é estar parado, é estar posicionado em fé, crendo que Ele está trabalhando nos bastidores, abrindo portas, alinhando propósitos e cuidando de cada detalhe. Às vezes, a maior prova de confiança não é dar um passo, mas permanecer firme até que Ele diga, agora vá. Muitos se precipitam, agem por impulso e depois colhem as consequências. Mas quem espera no Senhor renova as forças, como diz Isaías 40:31. Vamos orar juntos. Pai, ensina-me a esperar. Que eu não me apresse, que eu não tome decisões sem a tua direção. Fortalece meu coração para confiar em ti, mesmo quando tudo parecer silencioso. Que a minha esperança esteja firmada no teu caráter, não nas circunstâncias. Em nome de Jesus, amém. Quando seguimos a direção de Deus, mesmo em meio ao caos, encontramos paz interior. Essa paz não depende de circunstâncias externas, mas da certeza de que estamos sendo conduzidos por um Pai amoroso e fiel. Muitos corações vivem ansiosos, cheios de dúvidas, tentando decidir entre caminhos. Mas quando nos rendemos à vontade de Deus e caminhamos por onde Ele nos orienta, a inquietação cede lugar à tranquilidade sobrenatural. Isso não significa ausência de problemas, mas presença de convicção. O Salmo 25:12 declara: Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Essa promessa é clara. Quem teme a Deus nunca estará perdido. Ele mesmo se encarrega de mostrar a direção, e com ela, derrama paz sobre o nosso coração. A obediência à direção divina não é um fardo, é uma liberdade. É saber que mesmo que os ventos sejam contrários, estamos no barco certo, com o capitão certo. Quando entregamos nossos caminhos ao Senhor, Ele endireita nossas veredas. Provérbios 3:5-6. Vamos orar. Senhor, eu quero viver Tua paz. Que toda confusão e medo deem lugar à segurança da Tua direção. Mesmo que eu não entenda tudo agora, escolho confiar em Ti. Guia-me passo a passo e confirma no meu espírito que estou no caminho certo. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou ao seu coração, não guarde só para você. Compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa da direção de Deus. Curta este vídeo para que mais pessoas o encontrem. Deixe seu amém nos comentários e, se quiser, conte seu pedido de oração. Estaremos orando com você. Se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo palavras de fé e orações poderosas. E não deixe de assistir ao próximo vídeo. Tem uma nova oração te esperando. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guie o seu coração hoje e sempre. Fique na paz e até a próxima oração.